Oi, gente, tudo bem? Finalmente estou aqui inaugurando o canal Silvia na Europa. Estou aí há alguns meses planejando e montando toda uma estrutura para poder fazer um blog legal. Então hoje resolvi colocar o primeiro vídeo no Instagram e também vou jogar esse vídeo no YouTube. E vamos ver no que vai dar. À medida do que eu vou aprendendo e vou entendendo, eu vou divulgando aqui para vocês um pouquinho do nosso dia a dia aqui na Europa. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia. Eu tô fora do Brasil desde 2017 e mudei para o Canadá em 2017. Fiz um intercâmbio de 1 ano e 9 meses lá. E lá foi o pontapé inicial, né, para aprender inglês, para entender o que é a vida fora do Brasil. E lá conheci o meu namorado, que hoje é meu marido, e nós decidimos então continuar fora do Brasil devido às crises, aos problemas econômicos do Brasil. A gente decidiu continuar vivendo fora do país. Então a gente resolveu mudamos para a Irlanda, a princípio por uma série de questões de papéis, documentos. A gente entrou como estudante, né, estudante de Stamp 2, que dá para trabalhar part-time e estudar inglês. E depois, com a minha documentação italiana em dia, a gente conseguiu pensar melhor e ver o que a gente queria fazer da nossa vida. Então a gente ficou 1 ano e 8 meses na Irlanda. E agora a gente decidiu morar em Londres, né? Parar um pouco a barraca, desarmar a barraca de cigano que a gente anda por aí. Então a gente tem aí quase 2 meses de Londres. A gente entendeu que é mais a nossa cara, é um país mais maior, né? Londres tem muito mais habitantes do que a Irlanda, né? A Irlanda é um país pequeno e a gente não se adaptou muito por lá. Então a gente decidiu vir para Londres. E aqui tem um mix de cultura, de restaurante, transporte de 24 horas, tem uma série de coisas muito similares com o Canadá, que a gente gostou muito, a gente foi muito feliz no Canadá, né? Justamente por ser uma metrópole, né? Então, Londres é uma cidade maravilhosa, a gente está amando, apesar da gente ter mudado no início do lockdown, aqui a gente está no meio da pandemia, então não teve assim como aproveitar muito ainda da cidade. Mas o objetivo do blog é realmente trazer informação de dicas de cultura, de lazer, restaurante, o que está acontecendo, alguns passeios que a gente vai fazer, eu quero que vocês acompanhem. E eu gostaria que vocês me ajudassem a alimentar o blog. Então, trazendo perguntas, dúvidas, me trazendo questões que a gente possa conversar e debater e fazer com que o blog, ou o vlog, né? Não é bem um blog, é um vlog, seja interessante, que traga bastante informação para quem quer mudar para cá, ou quer vir de férias, ou quer passar um tempo, ou quer, enfim, passar um período sabático da própria vida, dar um tempo, enfim, a gente vai estar aqui com um mix de informações gerais para quem quiser saber um pouco mais, né? Eu vou focar um pouco sobre a Irlanda, que a gente sabe bastante coisa sobre a Irlanda, e vou focar muito, claro, aqui onde estamos, né? Na Inglaterra. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha experiência do custo de vida entre a Irlanda e a Inglaterra, né? Então todo mundo diz e disse para mim, para o Elder, que Londres é sempre muito caro. Nossa, mas vocês vão para Londres? Londres é caríssimo, Londres é caríssimo, Londres é caríssimo. Foi o que a gente mais ouviu. Mas, pessoal, pela nossa assim experiência de vida, a Irlanda, ela tem muito mais a desejar na questão aluguel, no custo de vida do aluguel é o que pesa mais do que aqui em Londres, né? Ambos lugares são caros, o aluguel é caro. Qualquer capital do mundo é caro. Em Toronto nós pagávamos muito caro o nosso aluguel também, assim como Dublin, né, na Irlanda também muito caro. Já morei em São Paulo também, então São Paulo o aluguel também é bem salgado. E aqui não ia ser diferente, né? Então Londres também é caro. Então, o que faz a diferença para a gente entre
Dublin e Londres são as opções, né? Aqui a gente tem mais opções. Quem conhece Dublin, quem passou por lá, teve experiência ou vive lá ainda, vai concordar comigo de que Londres é impressionante a disponibilidade de imóveis em relação a Dublin, né? Dublin não tem muita oferta. Então as casas lá, os apartamentos, os lugares para alugar são bem mais caros por falta de oferta, né? E a demanda, a procura pelo fato de lá poder estudar inglês e trabalhar, tem muito mais estudante, né, querendo morar. Então tem muita oferta de vaga temporária. Desculpa, muita demanda de vaga temporária. Erros normais, né? Vou errar aqui porque eu sou uma eterna aprendiz, né? Tô inaugurando minha vida de blog, então vamos entre erros e acertos. Então, essa questão de Dublin tem muita demanda. Aqui, com certeza, também tem demanda, mas não é tão grande quanto lá, porque aqui não pode estudar inglês e trabalhar, né? Se você vem a estudo, você não ganha o direito de trabalho, você não tem visto de estudar e trabalhar. Então aqui a questão é um pouco diferente, né? Mas depois eu vou abordar esse assunto nos outros vídeos. A questão hoje aqui é aluguel. Em Dublin nós chegamos alugando, logo que a gente mudou para lá, a gente mudou para uma casa onde moravam 7 pessoas, né? 5 pessoas mais nós dois. E nós pagávamos por pessoa, eu pagava 450 euros, o Helder 450 euros, por um quarto privado, né? Então tinham mais 5 pessoas na casa com a gente e um banheiro e meio, digamos assim, porque um banheiro tinha chuveiro e o outro era só lavabo. Então não eram 2 banheiros, né? Era um banheiro e meio. O que ajudava muito, mas também a questão do chuveiro, né? Não tinha no lavabo. Então vou dizer que é um banheiro e meio. E tinha 3 quartos no total a casa. Então tinha um quarto né, na casa que ficava com bastante meninas, com 3 meninas, e um segundo quarto com beliche mais 2, e nós dois no quarto privado. Então era bem caro. Lá o hábito das pessoas não é pegar uma casa e rachar o aluguel daquela casa, né? E sim cobrar por cama, por pessoa na casa, né? Uma tendência muito ruim. Você pode alugar uma casa e dividir? Pode, né? Mas nem sempre você vai conseguir, porque você não tem a papelada suficiente para alugar uma casa, né? Você não vai ter um contrato de trabalho que te traga toda aquela questão burocrática que uma imobiliária pede. Então você acaba se submetendo a alugar um quarto, né? E entrar pagando o que cobra por aquele quarto, ou muitas vezes lá em Dublin mesmo pela cama, né? Então o aluguel lá foi nada diferente do que a gente está pagando aqui hoje, por exemplo, né? Em relação. E a diferença é enorme em relação ao imóvel, digamos assim, né? Depois que a gente mudou dessa casa compartilhada, nós conseguimos um kitnet, quase um apartamento de um dormitório, mas era bem pequenininho, por 900 euros, né? A gente diz que a gente teve sorte. Por que a gente diz que a gente teve sorte? Porque a gente via muitas pessoas procurando alguma coisa similar e o preço era em torno de 1.200, 1.300, um apartamento igual ao nosso. E era bem apertado mesmo, né? E era habitável porque eu me matei esfregando o lugar, perdi literalmente essa parte aqui dos dedos de tanto que eu limpei a casa, né, até ela ficar assim habitável, limpa, porque tava gosmento, nojento quando a gente mudou pra lá. E ficou bom, mas assim, ainda assim um lugar que 900 euros doía no coração para pagar. E depois que a gente mudou para cá, a gente hoje mora num lugar, né, com maior espaço, pagando 1.300, né? Então hoje o aluguel aqui é 1.300, o que em Dublin você consegue pagar 1.300 num apartamento de um dormitório? Consegue, mas ele não é tão bom e tão novo quanto o apartamento que a gente tem aqui. Então aqui tem muitas opções, né? Aqui nesse mesmo prédio a gente viu um apartamento para alugar de um dormitório
por 1.400 libras, né? Que aqui é libra, então lá na Irlanda é euro, aqui é libra. Então, assim, dependendo muito da região, mas os aluguéis, eles são muito similares. Então, a gente não vê muita diferença, né? Aqui a gente vê muita gente alugando quarto single, começando em 600 pounds, que é a libra, 600 libras por mês, mas as opções são maiores, né? Os quartos são maiores, as opções nas casas são menos complicadas do que é na Irlanda hoje em dia, né? Inclusive saiu aí semana passada uma reportagem de uma emissora de televisão da Irlanda mostrando as condições de trabalho, de moradia desumanas que os estudantes e os imigrantes passam, né? Em um quarto, 4 beliches, gente amontoada uma por cima da outra, pagando 300 euros por mês por cama, né? Dividindo 17 pessoas com 2 banheiros, enfim, ou um banheiro muitas vezes, é complicado. Então, claro, uma cidade maior, com 11 milhões de habitantes, como Londres, né? E Dublin, que é uma cidade que tem quase aí 1 milhão e pouco de habitantes, óbvio, existe a relação da diferença. Então, eu vim aqui falar um pouquinho sobre nossas experiências de aluguel entre a Irlanda e Londres. Então, toda vez que disserem para você, Londres é caro, tem para todos os bolsos, né? Existem apartamentos caríssimos, claro, dependendo da região onde você vai morar, mas tem opção. Você consegue ter uma moradia boa, um apartamento decente, pagando por um preço justo, digamos assim. Eu acho um preço justo. Então, o que eu não acredito que exista na Irlanda hoje, em Dublin principalmente, né? Então, é muito difícil hoje em Dublin você conseguir um apartamento bom por um preço que você diga, não, tá justo. Você sempre vai achar um apartamento por um preço começando em 1.500. Se você colocar no site de procura 1.500, um apartamento de um dormitório, você vai achar as coisas mais tenebrosas do mundo. Assim, começa em coisas que você fala, não pago 1.500 euros por mês nesse apartamento. E aqui, se você botar num site de aluguel um apartamento de dormitório por 1.500 começando, você acha coisas bem legais. Então, é essa diferença, é nisso que eu quero dizer para vocês. Então, essa tem sido a nossa experiência. Eu gostaria de que vocês deixassem perguntas e conversassem comigo para a gente poder movimentar o canal, né? Então, esse é o vídeo dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vai se falar semanalmente. Eu vou trazer aqui um pouquinho de cada coisa para conversar com vocês. Tá bom, gente? É isso aí.